Hoje a gente vai falar sobre magnetismo. Então, tudo que a gente estudou até agora, a gente estava falando sobre eletricidade, carga e movimento, e a gente estudou até a parte de corrente, tá? Corrente contínua. Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre o magnetismo, que é aí, juntando a teoria magnética e a teoria elétrica, é a raiz aí de todo o desenvolvimento tecnológico que a gente teve nos últimos anos, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Eu acredito que eu devo postar para vocês pelo menos mais um vídeo sobre esse assunto, tá? Dependendo de como for a nossa aula da semana que vem, eu devo postar pelo menos mais uma videoaula para vocês. A quantidade de feriados que a gente teve na segunda-feira acabou atrapalhando aí a distribuição do conteúdo, mas eu espero que tenha sido pelo menos o mínimo necessário para vocês fazerem as próximas disciplinas, tá? O magnetismo é o grande, vamos dizer assim, avanço dessa teoria eletromagnética. Ela trouxe aí todo o desenvolvimento tecnológico que a gente tem, tá? E um cara que é, assim, tem gente que discute entre Thomas Edison e Nikola Tesla, né? Mas sobre o ponto de vista do eletromagnetismo, o grande desenvolvimento aí que a gente tem se deve ao Tesla, tá? As contribuições do trabalho do Tesla. Então, ele era sérvio, tá? E em 1884 ele migrou para os Estados Unidos para poder trabalhar com Thomas Edison. E durante alguns anos aí ele ficou trabalhando na empresa do Thomas Edison, e ele trabalhava muito porque ele esperava ter algum reconhecimento. Então, ele fazia correções aí nos projetos do Edison que não dava certo. E até que ele desistiu, ele esperava ter um reconhecimento pelo trabalho dele na indústria do Thomas Edison, mas aí ele foi e desistiu, ele viu que dali ele não ia desenvolver muito. E ele resolveu trabalhar, vamos dizer assim, sozinho, tá? Em 1888, ele faz aí uma sociedade com Westinghouse e eles dois conseguiram extrair energia, vamos dizer assim, converter energia mecânica em energia elétrica, utilizando aí e transportar essa energia, que foi aí nos primeiros transformadores utilizados. Quem aprimorou esse projeto foi o Westinghouse, tá? E aí ele foi um empresário bem sucedido depois disso. Qual que era a briga entre o Thomas Edison e o Tesla? O Tesla defendia que a transmissão, para você gerar eletricidade e quando transmitir ela em longas distâncias, era melhor fazer isso com corrente alternada. Enquanto o Thomas Edison defendia que isso tinha que ser feito em corrente contínua. E aí, com o tempo, ele acabou provando que a ideia dele era válida, certo? Que realmente funcionava, e teve aí foi muito bem sucedido na carreira dele, certo? Eu quero depois, se a gente tiver um tempinho, voltar e falar um pouquinho só sobre esses dois. Bom, de onde que surge aí essa ideia do magnetismo, tá? As primeiras evidências que a gente tem aí do magnetismo eram de pedras, alguns falavam até pedras mágicas, né? Que tinham a capacidade de atrair alguns tipos de materiais, principalmente metais, tá? Então, o magnetismo, esse nome, vem aí por causa da região onde essas pedras foram registradas aí inicialmente, que é da região da Magnésia, então uma região próxima da Grécia. Então, essa pedra mágica, vamos dizer assim, eles perceberam o seguinte, que ela tinha essa propriedade de atrair alguns materiais metálicos, tá? E que essa atração era uma força que não tinha que ter contato entre ele e o objeto, era uma interação à distância, tá? Quem fez o uso inicial, vamos dizer assim, dessa propriedade de interação, de atração,
dessa pedra mágica, vamos dizer, foram os chineses com as bússolas, tá? Eles viram que se eu colocasse lá um material que fosse montado, que tivesse essa propriedade magnética, ela sempre tinha aí a mesma orientação. Então, eles inventaram, vamos dizer assim, a bússola, tá? Ela tem aqui uma agulha, que a gente fala de uma agulha magnética, e foi estabelecido o seguinte, que um lado dessa agulha sempre apontava para o polo norte da Terra, e o outro lado dessa agulha sempre apontava aí para o polo sul. Isso aqui a gente está falando de norte geográfico e sul geográfico, tá? E aí estabeleceu-se que o ímã, materiais aí montados têm polo norte e polo sul. Essa definição de norte e sul começou por causa da bússola, tá? Então, quando você considera aí um ímã, tá? Seja ele natural ou artificial, esse ímã ele vai ter aí um polo norte e um polo sul, tá? Se você pegar aí um material imantado e colocar ele para segurar ele por equilibrar ele em alguma ponta ou equilibrar ele por um fio, ele vai assumir aí uma orientação que esse polo N aqui é o polo norte, geralmente ele aponta para o norte, dependendo do ímã que você estiver considerando, se for leve o suficiente, ele vai orientar aí para o norte geográfico e esse aqui para o sul geográfico. E aí, uma propriedade desses ímãs, tá? Desses materiais que apresentam magnetismo é o seguinte: se você tem um ímã, tá? Seja ele aí natural ou artificial, e você vem aqui e parte esse ímã ao meio, o que você obtém são dois novos ímãs com polo norte e polo sul. A gente não consegue vir aqui e separar, tá? Esses polos. Então, a gente fala aqui, materiais magnéticos, tá? A gente tem aí, são dipolos magnéticos. Eu sempre vou ter dois polos diferentes, um polo norte e um polo sul. Se eu vier aqui dividir esse ímã, esse material, se fosse uma barra, por exemplo, se eu vier aqui e partir ela no meio, eu vou ter agora duas novas barras com polo norte e polo sul, tá? A gente fala o seguinte, eu não consigo criar monopolo magnético. Eu não consigo ter um material, tá, que apresente campo magnético, mas que ele só tenha um polo norte ou só polo sul. A gente sempre tem dois polos, tá? Então, se a gente viesse aqui, ó, cada pedacinho desse eu fosse partindo dele em pedaços menores, o que eu ia obter eram ímãs menores, tá? Todos eles com dois polos, polo norte e polo sul. Então, pessoal, monopolo magnético, tá? Monopolo magnético ainda, tá? Não foi encontrado, tá bom? Isso aqui, ó, não foi, vamos dizer assim, encontrado na natureza, tá? Existem aí teorias sobre isso, mas ainda não foi encontrado. Uma característica desses ímãs, tá? Desses materiais que apresentam um campo magnético, é que se você aproxima polos iguais, eles vão ter aí entre eles uma força de repulsão. Então, se você pega dois ímãs, polo norte com polo norte, ele vai repelir, polo sul com polo sul também vai repelir, e polo norte com polo sul atrai. Então, é bem parecido com o que a gente vê lá nas cargas elétricas. Lá em carga elétrica, quando a gente começa a estudar a força elétrica, cargas de mesmo sinal repelem, tá? Se eu pegar lá carga negativa com carga negativa, elas vão repelir. Positivo com positivo vai repelir. E se a gente colocar as cargas de sinais opostos, tá? Negativo com positivo, essas cargas atraem. Então, quando a gente trata de polos magnéticos, é parecido. Se a gente tem polos diferentes, quando a gente aproxima os dois, vai surgir ali uma força de repulsão, certo? E polos opostos vão atrair e polos iguais, acho que eu falei trocar, polos iguais vão repelir, tá?
poder evidenciar que a gente tem aí polo norte, polo sul, uma forma que a gente tem de fazer isso é usar a limalha de ferro, tá? Então, a limalha de ferro, basicamente, eu dizer que você tem um pozinho de ferro. Lá no laboratório de física, ela vem já pronta pra gente, nos potinhos. Agora, se você não tem limalha de ferro e quer visualizar isso aqui, eu não sei se vocês conhecem o canal do Iberê, no Manual do Mundo, ele sugere fazer a limalha de ferro, ou pelo menos o pozinho para a gente poder visualizar isso aí. Queima o bombril, aquela palha de aço, queima ela, passa na peneira, e aí aquele pozinho que solta dá esse mesmo efeito. Eu já fiz uma vez, dá muito trabalho, mas o efeito que você vai conseguir com esse pozinho da queima do bombril é praticamente igual ao que a gente consegue com a limalha de ferro, tá? Só que para a gente conseguir uma figura bonita desse, você tem que fazer muito. Então, qual que é a ideia desse material? Você pega um ímã qualquer, coloca aí uma placa de plástico ou de vidro, ou então até mesmo papel, tá? Quando eu fiz no laboratório com os meninos, eu usei papel. Então, você põe o papel em cima do ímã e joga a limalha de ferro. E aí ela vai formar essas figuras, esses desenhos aqui que vocês estão vendo, tá? Essas figuras representam aí o que a gente chama de linhas de campo magnético, tá? Então, para que servem essas linhas? Para mostrar qual é a direção do campo magnético daquele ímã, certo? Então, é uma forma física de você representar essa existência do campo magnético. Se você quer visualizar como que é esse campo, você pode usar a limalha de ferro. Essas regiões aqui, ó, onde a gente tem uma concentração maior, tá, de limalha de ferro, são as regiões onde a gente tem o campo mais intenso, tá? Então, por exemplo, nesse ímã de barra que a gente tem aqui, ó, essas regiões mais próximas dos polos aqui, é onde a gente tem as linhas mais intensas, mais próximas. Então, quer dizer o seguinte, o campo magnético nessa região, ele é mais intenso, tá? Aqui é um ímã em formato de esfera. Reparem que nessas regiões aqui, acima e abaixo, são regiões onde a gente tem aí a maior concentração de limalha. Então, consequentemente, eu tenho mais linhas de campo ali, e nessas regiões o campo é mais intenso, certo? Aqui também, ó, a gente tem regiões aí onde a gente tem uma concentração maior de linhas de campo. Então, essas regiões, pessoal, elas são aí regiões onde a gente tem um campo magnético, tá? Mais intenso. Ou seja, se eu aproximar um material de metal nessas regiões aqui, próximas do polo, eles vão sofrer uma força magnética maior do que nessas regiões onde a gente tem uma concentração menor de linhas, tá? Então, quer dizer que quanto mais próximo dos polos eu tiver, maior vai ser a força magnética exercida por esse ímã, tá? Sobre o material que eu colocar ali próximo. Quando a gente falar de campo magnético, para eu não ter que ficar escrevendo aqui toda vez, tá? O campo magnético, ele vai ser representado aí pela letra B, tá? Então, vamos estabelecer aí algumas observações para esse campo magnético. O campo magnético é uma grandeza física que a gente utiliza para dizer o seguinte: quando eu tenho esses materiais magnéticos, os ímãs, seja ele artificial ou natural, tá? Ele tem uma propriedade de atrair materiais metálicos aí quando a gente aproxima desse ímã. Então, essa capacidade que ele tem de atrair, a gente chama de campo magnético. O campo magnético, ele tem módulo, que é um valor, tá? O módulo do campo magnético é medido aí em Tesla, no Sistema Internacional de Unidades, ou ainda em Gauss, que é uma outra unidade que a gente utiliza, tá? Então, no SI, ele é medido em Tesla, tá? Então, ele tem módulo, que é esse valor. Ele tem direção bem especificada. A direção desse campo magnético são as direções aí dessas linhas que aparecem quando a gente joga a limalha de ferro, tá? Então, por exemplo,
num ímã em formato de barra, tá? As linhas de campo saem de um polo e vão para o outro, ó. Nessas regiões aqui, onde a gente tem os polos, elas ficam mais próximas umas das outras. Então, o campo magnético ele tem direção, tá? E a gente vai definir também um sentido para o campo magnético. Esse sentido do campo, ele vai depender, então, dos polos norte e sul, tá? Como que a gente especifica esse sentido? Usando as linhas de campo magnético. Então, por convenção, a gente estabelece o seguinte: as linhas de campo magnético, tá? Essas linhas de campo magnético, elas saem do polo norte e vão para o polo sul. Então, pessoal, quando a gente for fazer o desenho das linhas de campo no ímã, a direção delas vai ser sempre essa, por convenção, do polo norte para o polo sul, a entrada. Elas saem do polo norte e entram no polo sul do ímã, tá? Lembra quando a gente fez lá no início do semestre, que tinha lá carga positiva, né? E carga negativa. E aí a gente ia desenhar as linhas de campo elétrico. Então, as linhas de campo elétrico saíam da carga positiva e entravam na carga negativa. Essas linhas serviam para a gente especificar a direção e o sentido do campo elétrico. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é bem parecido, tá? Só que nós vamos fazer isso para um campo magnético. E aí, em vez de ter carga, a gente tem polo positivo e polo negativo, tá? Quando a gente considera o polo de um ímã, aí, então, quando tem polo norte, polo sul, mesmo que a gente tenha ímãs em formato esférico, pessoal, ele tem essa polaridade, tá? Então, ele vai ter polo norte e polo sul. Quando a gente considera o globo terrestre, tá? Isso aqui, quem inventou a bússola, na verdade, não sabia disso, mas depois isso foi explicado. Quando a gente coloca uma bússola, ela orienta sempre a posição do norte e do sul, porque ela alinha com o campo magnético terrestre, certo? Então, a Terra tem um campo magnético próprio dela. Esse campo magnético, ele é devido à movimentação que a gente tem da camada líquida lá da Terra, tá? Dessas cargas que a gente, da movimentação de cargas que a gente tem no interior da Terra. E a bússola, ela alinha apontando polo norte geográfico e sul geográfico, justamente porque ela vai alinhar com o campo magnético terrestre, tá? O que a gente tem que observar? O nosso polo sul e norte, tá? O polo magnético da Terra, como eu falei, a Terra é um grande ímã. Ele tem a polaridade invertida da bússola, tá bom? Então, onde a gente chama de polo norte geográfico, na verdade é o nosso polo sul magnético, tá? Então, aqui é o nosso polo sul magnético, lá no Ártico, e numa região aí próxima ao polo, à Antártica, ali a gente tem o nosso polo norte geográfico. Então, as linhas de campo que a gente tem aí na Terra, elas saem do polo sul geográfico e vão para o polo norte geográfico, tá? Ela é invertida assim, porque na verdade o campo magnético terrestre, a gente tem aqui polo sul em cima e polo norte aqui embaixo, tá? Qual que é uma observação interessante da gente fazer aqui? O alinhamento do campo magnético terrestre, ele é diferente do alinhamento dos polos aí norte e sul geográfico. Professor, qual que é o positivo e qual que é o negativo aí? Do campo magnético da Terra? Da Terra, lá no Ártico, lá no Polo Norte, nosso, né? É o polo sul magnético dela. E lá na Antártica é o polo... Antártida, né? É o polo norte magnético. É invertido. Não é negativo aqui. Porque quando você fala de... Oi?
Não, a gente usa a mesma convenção do ímã. Porque o negativo e o positivo você usa para carga, né? Aqui, quando você vai falar de ímã, você usa só polo norte e polo sul mesmo. Tá? Então, pessoal, esse eixo, vamos dizer assim, esse eixo magnético, de onde a gente orienta o campo magnético terrestre, com o eixo geográfico, que é o eixo em torno do qual a Terra rotaciona, ele tem aqui um ângulo de 11 graus aqui inclinado entre eles, ó, cerca de 11 graus, tá? Então, a gente fala o seguinte, o eixo magnético, não sei nem se é esse o termo legal de a gente usar, mas o eixo entre os polos magnético da Terra e entre os polos, lá, entre o eixo que ela faz a rotação, ele dá aí uma deflexão de 11 graus, em torno de 11 graus. Então, eu li 11 graus hoje, mas eu vou verificar, Giovanna. Eu acho que é 11 mesmo. Eu vou verificar, se eu tiver errado, eu mando para vocês. Bom, então vamos lá. Lembra que eu falei para vocês da definição lá do Polo Norte e do Polo Sul do ímã? Então, quando a gente fala lá a agulha da bússola lá que aponta o norte geográfico, ela está alinhando aqui, ó, porque ela é atraída pelo Polo Sul magnético da Terra, tá? Quando eu terminar a aula, eu vou conferir pra gente. Mas eu confio em vocês. Então, vamos lá. Essa característica das linhas de campo, então elas sempre vão sair ou emergir aí do Polo Norte e emergir no Polo Sul, ou seja, elas saem do Norte e entram no Sul, tá? O campo aí o vetor de campo magnético, aqui, lembra que eu falei que o campo magnético B, ele tem módulo, direção e sentido. Então, ele vai ser sempre tangente aí a essas linhas de campo magnético, tá? Por isso que a gente fala que elas servem para orientar esse campo. A densidade delas, ou seja, quanto mais próximas elas estiverem aqui, ó, então significa o seguinte, maior a intensidade desse campo magnético. E uma linha nunca vai cruzar com a outra, tá, pessoal? Então, a gente não cruza uma linha de campo com outra linha. Então, elas são aí essas linhas fechadas, elas servem para orientar essa direção do campo, tá? E aí, a gente vai falar hoje sobre algumas formas de determinar a direção desse campo quando ele é devido a uma passagem de corrente no condutor, tá? A gente tem na natureza aí esses ímãs naturais, a magnetita, ela tem essa propriedade natural, tá? E a gente tem aqueles ímãs artificiais. Eu coloquei para vocês lá no objeto de aprendizagem um vídeo do Manual do Mundo, em que ele visita uma fábrica de ímãs. Então, qual que é uma forma aí de você produzir um ímã? Você pegar um material ferromagnético e colocar ele sujeito a um campo magnético muito intenso. Então, depois assiste lá o vídeo, ele é bem interessante e ele mostra como que eles produzem esse campo, né? Eles colocam ele lá dentro de uma bobina e submete ele a um campo bem intenso e esse material fica magnetizado. Esses ímãs de neodímio, eles são ímãs artificiais. Hoje em dia eles são muito utilizados, aí a gente encontra eles em HD, não sei quem já teve a curiosidade de desmontar aí. E dá para fazer muita coisa legal com eles também, esses ímãs, esses pequenininhos aqui, eu sei que a gente consegue comprar fácil no Mercado Livre. Ele não é muito barato, mas dá para fazer aí muita coisa legal com ele. Geralmente, pessoal, esses ímãs que apresentam um campo mais intenso são ímãs artificiais, tá? Mas tanto nesses ímãs naturais como nos artificiais, o que gera esse campo magnético são movimentos de carga, tá? Então, o movimento aí das cargas elétricas no interior desses ímãs, lá no átomo, é o que gera essa propriedade que a gente chama de campo magnético.
Qual que é o tipo de movimento que gera aí o campo magnético desses materiais que apresentam essa propriedade? Seja natural, tá? Como a magnetita, ou depois de passar por um processo de magnetização. Quando a gente considera o elétron, tá? Ele tem um movimento de rotação em torno de si mesmo, esse movimento é por causa do spin do elétron, tá? E ao mesmo tempo que ele descreve um movimento de rotação em torno do núcleo do átomo. Então, o magnetismo, ele se deve a essas duas propriedades, a combinação desses dois movimentos. Então, a gente fala o seguinte, que o magnetismo está relacionado ao spin, tá, do átomo, que compõe aí o material magnético, porque esse spin, ou seja, aquele movimento de rotação do elétron em torno dele mesmo, é o que vai gerar aí essa propriedade que a gente chama de campo magnético, tá? Imagina o seguinte, cada elétronzinho, rotacionando em torno dele mesmo, se comporta como um ímã. Quando a gente pega um pedacinho aí de ferro, ele tem milhares e milhares de elétrons se comportando como pequenos ímãs, vamos dizer assim. Por que a gente consegue magnetizar um pedaço de ferro? Porque quando a gente coloca ele na presença do campo magnético, esse movimento desses elétrons dele é orientado todos na mesma direção. Então, a gente consegue alinhar com o campo magnético que ele está sendo submetido, e isso faz com que ele se torne, ou que ele apresente aí uma propriedade magnética, tá? Como eu disse para vocês, esses materiais, eu coloquei aqui o ferro, tá? Mas geralmente ferro, níquel, cobalto, eles têm, então, os spins dos elétrons, eles têm esse movimento, tá? Que a gente consegue estabelecer domínios que a gente chama de domínio magnético, tá? Então, o que são essas regiões que a gente chama de domínio magnético? São regiões onde a gente consegue ter aí um alinhamento desses átomos aí que compõem o material, tá? O alinhamento desses elétrons da direção que eles estão rotacionando. Essas regiões aqui onde eles estão alinhados, a gente chama de domínio magnético, tá? Se eu colocar um material ferro magnético na presença de um campo, então eu consigo orientar esses domínios todos na mesma direção. E aí ele se torna um ímã, ok? Então, quando a gente chama aí de domínio magnético, vai ser esse aglomerado de átomos que a gente tem, tá? Que vai fazer com que ele apresente essa propriedade magnética. De acordo com aquele domínio magnético, tá? E com o comportamento que esse domínio apresenta na presença de campo elétrico, de campo magnético, a gente classifica os materiais em ferromagnéticos, tá? Em materiais paramagnéticos e materiais diamagnéticos, tá? Então, essa classificação ela é feita dependendo do comportamento que aqueles domínios apresentam na presença de um campo. Então, quem são esses materiais ferromagnéticos, tá? Esses materiais ferromagnéticos, quando você submete eles a um campo magnético, aqueles domínios eles vão alinhar todos na direção do campo. E eles vão ter aí uma memória magnética, porque mesmo depois que você retira aquele campo magnético externo, ele vai manter esses domínios alinhados e ele vai apresentar, ele se torna um ímã, tá? Então, materiais como níquel, ferro, cobalto são bons exemplos de materiais ferromagnéticos. Você consegue, pela presença de um campo magnético, orientar aqueles domínios e fazer com que eles se tornem magnetizados, tá? Como eu disse aqui, nos materiais ferromagnéticos, a gente consegue orientar, então, esses domínios magnéticos e mesmo depois que a gente retira o campo magnético externo, eles se mantêm orientados e aí você consegue manter isso aí por algum tempo. O que pode desmagnetizar um material? Temperatura, tá?
E pressão, se você dá aí uma pancada muito forte, dependendo da pressão que você exerce sobre um material que é magnético, você consegue mudar, você consegue retirar essa propriedade dele, mas tem que ser pressões muito altas, tá? E a questão da temperatura, também tem que ser temperaturas muito altas para você conseguir desalinhar esses domínios magnéticos e fazer com que ele deixe de ser aí, de apresentar magnetismo. Eu estou tentando lembrar em qual livro que foi no Física Conceitual. Ele apresenta aí algumas temperaturas que você consegue fazer essa desmagnetização do material, tá? Depende do tipo de composto que você está trabalhando. Mas dá para fazer, subindo temperatura ou pressão que é exercida sobre o material, tá? Os materiais diamagnéticos, tá? Os materiais diamagnéticos, eles não têm aí, quando você coloca ele na presença de um campo magnético, você não vai conseguir uma orientação certinha com o campo magnético externo. Então, por exemplo, se eu vier aqui e colocar eles na presença de um campo orientado de baixo para cima, a primeira coisa que a gente vai observar é esses domínios magnéticos vão tentar se alinhar numa direção oposta ao campo magnético que eu coloquei aqui externo. Então, vamos dizer que eu tinha lá um material diamagnético e eu coloco esse campo externo. Então, eles vão tentar se orientar numa direção oposta, tá? Por causa dessa orientação que a gente tem aí, esses materiais diamagnéticos, geralmente, eles não são atraídos pelo ímã. Então, se você coloca um ímã próximo de um material diamagnético, eles não vão ser atraídos por causa desse domínio magnético orientando na direção oposta à direção do campo, tá? Quando você tira aqui esse, por exemplo, se O eu coloco... inox, então, é um diamagnético? Qual? Cortou o áudio. Inox? Ligas metálicas geralmente não orientam na direção de campo. Quando você tem algum tipo de liga, porque o inox ele é um composto, né? O ouro, se eu não me engano, é diamagnético. Não, inox também. Porque depende da composição dele, né, Giovanna? É porque essa numeração, igual você falou aí, é por causa do material que ele é composto, não é? Uhum. Dependendo. Quanto menos ele tiver de níquel, menos ele vai ser atraído, né? Porque o níquel, porque assim, ó, o níquel é ferro magnético, só que como o inox ele é uma liga metálica, tem outras composições, né? Aí, quanto menor for a concentração de níquel, menor é a atração que o ímã vai ter sobre ele. Ele é fracamente atraído por isso, sabe? Porque para ele teria que ser um material por ferro, níquel ou cobalto para ele ser puro, né? Você consegue alinhar certinho. Agora, quando você mistura outras coisas, aí você já vai ter domínios magnéticos mais fracos, vamos dizer assim. Então, quanto menor for a concentração de níquel ou de outros materiais magnéticos nele, quanto menor a concentração, mais fraco vai ser essa atração. Tá? Aqui. Deixa eu só confirmar isso. Desses que a gente encontra na natureza mesmo, tem o cobre, a prata, e o ouro, se eu não me engano, são diamagnéticos. Assim, materiais que são encontrados na natureza, né? Sem se falar de liga mesmo.
Esses materiais que a gente chama de paramagnéticos, tá? Eu não coloquei na ordem que está na figura, mas os materiais paramagnéticos são esses aqui do meio, ó, tá? Se a gente vier aqui colocar um campo magnético externo, esse material na presença de um campo magnético externo, eu vou colocar como se ele fosse orientado aqui de baixo para cima, esse spin, ou seja, aquela orientação lá dos domínios magnéticos, você vai ter uma orientação, mas quando você tira o campo, ele desfaz, tá? Então, eles não conseguem, vamos dizer assim, segurar essa propriedade magnética quando você retira esse campo magnético externo, tá? Ele volta a se comportar normalmente. Então, esses materiais a gente chama eles de paramagnéticos. Ele só vai apresentar um alinhamento aqui do domínio magnético dele na presença do ímã. Se você tira esse campo magnético externo, ele volta a se comportar como antes, tá? Eu não sei se vocês já fizeram, eu acho que todo mundo já pegou isso em alguma época. Se você passar aquelas tesouras, principalmente aquelas tesouras mais antigas, que era toda de metal, se você passa ela no ímã, você consegue montar tesouras. Então, ela é um material paramagnético que, depois de um tempo, ela perde essa propriedade magnética. Ela vai realinhando lá os domínios magnéticos dela, e aí ela perde essa propriedade de campo. A agulha também, se você imantar a agulha, ela mantém essa propriedade durante um tempo, e aí, com o passar dos dias, ela vai perdendo essa propriedade magnética. Então, esses materiais que perdem essa propriedade, a gente chama eles de paramagnéticos, tá? Eu coloquei aqui as unidades de medida. Então, as unidades de medida para campo magnético, tá? Para intensidade de campo, no sistema internacional é o Tesla. E uma outra unidade que vocês podem ver aí é o Gauss, tá? Geralmente, eles utilizam gaussímetro para medir essa intensidade de campo magnético. Então, para fazer essa conversão, 1 Gauss, tá? Ele equivale aí a 10 a menos 4 Tesla. A equivalência entre eles é 1 Gauss é 10 a menos 4, e cada Tesla equivale aí a 10 ou 10.000, né? 10.000 Gauss, tá? Uma outra unidade que vocês podem encontrar aí é o submúltiplo do Gauss. Então, o miligauss, tá? Então, o miligauss é 10 a menos 3 Gauss, ok? Como tudo no sistema internacional usa o Tesla, tá? Só que geralmente os gaussímetros, como o próprio nome já fala, ele vem calibrado, ele te dá esse valor aí em Gauss, ok? Eu coloquei aqui o link, eu vou salvar isso aqui e vou mandar para vocês depois, do experimento de Ørsted, tá? Como que esse experimento aí, ou essa observação dele, mudou a concepção que a gente tem do eletromagnetismo? Ele foi uma das primeiras pessoas a provar, a evidenciar aí a relação entre eletricidade e magnetismo, tá? Então, alguns relatos aí de que foi durante uma aula, ele observou que quando tinha uma corrente passando aí por um fio, tinha uma bússola embaixo desse fio, e quando passava essa corrente no fio, você tinha aí uma mudança na orientação da agulha da bússola, certo? Então, o que ele verificou com isso? Se a passagem de corrente altera a orientação dessa agulha, é porque a passagem de corrente alterou o campo magnético nessa região, certo? Então, quando a fonte aqui que estava ligada a esse fio estava desligada, ou seja, se não tivesse corrente, a linha, a agulha da bússola, ela permanecia aí alinhada com o fio na mesma direção, mas quando passava corrente aqui, ó, ela tinha uma deflexão, ela girava, ela mudava aqui essa orientação dela, tá? Então, o que ele mostrou?
que o campo magnético, tá, dessa região aqui, onde eu tinha passagem de corrente, próxima dessa região, ele era alterado por causa da corrente que estava passando nesse fio. E que se ele mudasse a direção da corrente, mudava aqui também, ó, a orientação da bússola, tá? Então, ele verificou o seguinte, que se ele mudasse por exemplo, se eu tivesse a corrente passando aqui na tela de baixo para cima, eu tinha uma orientação. Se ela passasse de cima para baixo, a orientação da bússola já me dava uma orientação diferente. Então, ele mostrou experimentalmente essa relação que existe entre eletricidade, tá? Entre corrente. Ele mostrou que a passagem de corrente por um condutor alterava aí o campo magnético, tá? Em regiões próximas desse condutor. Como que a gente estabelece, então, essa relação? Se a gente pegar aquela limalha de ferro lá, que eu mostrei lá no começo, se você tem um fio aqui sendo percorrido por uma corrente, tá? Eu vou dizer aqui que aqui está passando uma corrente I. Se você jogar limalha de ferro próximo desse fio, a figura que você vai ver é isso aqui, ó. Bem próximo do fio, a gente tem uma região bem intensa, com bastante linhas próximas, e aí, à medida que eu vou me afastando, essas linhas vão ficando mais distantes. Então, tem o seguinte, o campo magnético, tá? O campo magnético, ele depende da intensidade dessa corrente que está passando aí, é diretamente proporcional. Quanto mais intensa a corrente, mais intenso é o campo, tá? Ele depende da distância, ele é inversamente proporcional à distância que você está do fio. Quanto mais longe você estiver, mais fraco vai ser esse campo, tá? E depende do meio que você está inserido. Então, esse μ0 aqui, ó, a gente chama ele de permeabilidade magnética, e ele estabelece aí uma relação, é uma constante física, vamos dizer assim, que vai ser específica para cada meio. Aqui, a gente vai adotar o valor da permissividade magnética no vácuo, tá? Então, esse μ0, a gente adota o valor para ele de 4π vezes 10 elevado a menos 7, tá? Tesla, metro por ampere, a unidade de medida, ok? Vocês vão ver o seguinte, que na prática, quando a gente põe esse 4π aqui, dá para simplificar bem os cálculos, tá? Então, a não ser que seja dado um valor específico, a gente vai adotar esse valor da permissividade magnética aí no vácuo, ok? Então, como que a gente determina o campo magnético em um ponto aqui próximo do fio? A intensidade desse campo, tá? Ela vai ser essa permissividade vezes a corrente, dividida aí por 2 vezes π, vezes R, que vai ser a distância entre o ponto que eu estiver considerando e o fio onde estiver passando essa corrente, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, para quem for pegar aí o material para estudar depois, o R vai ser a distância, tá? A distância do ponto que você estiver calculando o campo ao fio. O I é a corrente, tá? E B vai ser essa intensidade do campo magnético. Quando a gente for fazer esses cálculos, pessoal, é importante que a distância aqui seja dada em metro, a corrente seja dada em ampere, tá? Para a gente poder determinar esse campo em Tesla. E aí, se for pedido aí em alguma coisa que vocês forem calcular, se pedir esse campo em Gauss, depois que você termina o cálculo, você faz essa conversão, tá? Bom, lá atrás, eu falei o seguinte, que campo magnético, tá? Ele tem módulo, direção e sentido bem especificados. Então, essa equação aqui, ela calcula o módulo, tá? Mas aí, a gente tem que determinar a direção e o sentido do campo em um ponto específico. Então, como que a gente faz para determinar esse sentido?
a gente utiliza a regra da mão direita, tá? Então, pela regra da mão direita, você vai segurar o fio, não é segurar, mas colocar o seu polegar alinhado com o fio, tá? No sentido que a corrente estiver percorrendo esse fio. Então, vamos dizer que seja uma corrente que está fluindo para cima. Eu vou colocar o polegar na direção do fio, aqui está o fio. Eu vou colocar o polegar no sentido que a corrente está passando nele. E os outros dedos vão indicar para mim o sentido do campo magnético. Então, por exemplo, se eu tivesse essa caneta representando o fio, a corrente está fluindo de baixo para cima, está subindo. Então, o meu polegar indica o sentido da corrente, então o campo está aqui envolvendo o fio, certo? Na minha orientação aqui, ele vai estar, ó, a corrente está para cima e o campo magnético vai estar aqui no sentido anti-horário, tá? Se a corrente estiver percorrendo o fio de cima para baixo, eu vou pôr o polegar de cima para baixo e o campo magnético vai estar aqui orientado, envolvendo o fio no sentido horário, tá? Então, essa regrinha da mão direita, ela serve aí para você especificar a direção e o sentido. Se você conhece a direção das linhas de campo, a direção desse campo magnético vai ser sempre tangente à linha de campo, tá? Então, por exemplo, aqui a gente vai ter que usar a orientação em 3 dimensões, tá? Então, para representar o vetor que está saindo do plano, eu acho que vocês já viram essa convenção lá em geometria analítica, eu acredito que vocês devem ter visto isso. Deixa eu só responder. Então, a orientação do campo ela vai ser, se você tiver uma corrente saindo do plano, por exemplo, você está lá fazendo seu exercício, e o exercício fala que você tem uma corrente que está saindo do plano do papel. Então, essa corrente que aponta para fora, aponta saindo do plano, a gente vai representar ela assim, ó, por um pontinho, tá? Então, se tiver só o ponto, assim, significa que a corrente está saindo apontando para você, certo? Para fora do plano. E se a corrente se for representada aí por essa bolinha com o xizinho, ou só o xizinho assim, ó, então representa uma corrente ou um campo, um vetor, apontando para dentro do plano. Então, vamos dizer que aqui seja o papel. Para você representar um vetor que aponta para fora, dessa forma aqui, ó, por exemplo, eu quero representar um campo magnético que aponta para fora. Eu vou fazer um desenho dele com a setinha, ou com o pontinho. Se eu quiser representar um vetor que está apontando aqui para dentro do plano do papel, tá? Por exemplo, se eu quiser representar um campo ou uma corrente que aponta para dentro do papel, aqui no plano eu vou representar ele por um xizinho, ok? A gente usa essa convenção aqui, vocês vão usar ela ainda em mecânica também, quando você for falar de momento. É a mesma convenção, tá? Vetor que aponta para fora, o pontinho. Vetor que aponta para dentro, o X, tá? É uma coisa besta, assim, mas que eu acho que funciona para você lembrar. A ponta da seta, quando ela entra no plano, ela vai deixar aí uma marca no papel, tá? Então, eu sempre falo para meus alunos, ela deixa uma marca maior do que quando ela sai. Então, representa com um X para ela entrar no plano, o vetor entrando no plano, e o pontinho para quando ele estiver saindo, tá? Vamos dizer, então, que eu tenho aqui 2 fios. Eu tenho uma corrente percorrendo esse fio de baixo para cima, tá? Então, eu quero aqui, esse fio sendo percorrido por essa corrente I, que vai de baixo para cima. E aí, eu quero representar a direção do campo magnético aqui, nessas 3 regiões. Eu vou desenhar aqui, ó, nesse ponto 1, nesse ponto 2, tá? Nesse ponto 2, nesse ponto 3 e nesse ponto 4 que está lá atrás do fio. A gente vai representar ele aqui assim. Então, usando a regra da mão direita, pessoal, tá? O polegar eu vou colocar no sentido da corrente, tá?
Então, usando a regra da mão direita, no ponto 1, esse campo ele está entrando ou saindo do plano? Vamos ver se vocês conseguiram entender a ideia. Nesse ponto 1, digamos que o fio está aqui está o polegar, e aí eu vou observar essa direção do campo. Pega uma caneta, isso fica mais fácil de você entender, e coloca o polegar indicando o sentido da corrente para a gente determinar o sentido do campo lá no ponto 1. Ó, nesse caso aqui, o desenho que ilustra a situação aí é esse desenho daqui, tá? Então, se eu tenho esse fio, eu vou fazer do lado de cá para não... para ficar perto aí. Eu vou pegar o seguinte, eu vou pôr esse fio da direita, sendo percorrido por essa corrente para cima, essa corrente I, a gente desenhar o campo um pouquinho nessas direções, 1, 2, aqui na região 2, região 3 e na região 4, tá? Então, vamos lá. Pela regra da mão direita, o polegar indica o sentido da corrente e os dedos indicam o sentido do campo. Então, nesse ponto 1 aqui, ó, o campo está saindo, ele está apontando para fora do plano do papel. Tá? Então, eu vou representar ele com ponto. Se o campo está envolvendo aí esse fio, nesse ponto 2, ele tem que apontar aqui, ó, no sentido da esquerda para a direita. No ponto 3, pela regra da mão direita, então ele está envolvendo. Então, nesse ponto 3, ele tem que estar entrando no plano, tá? E lá naquele ponto 4, ele tem que estar apontando pela regra que a gente acabou de ver, ele tem que apontar aí da direita para a esquerda, tá? Agora, se eu pegar esse outro fio e colocar ele sendo percorrido por uma corrente aqui para baixo, tá? Se ele vai ser percorrido por uma corrente para baixo, então eu vou pôr o polegar no sentido da corrente e vou olhar aí o sentido desse campo. Então, no caso dele ser percorrido por uma corrente para baixo, no ponto 1, ele vai entrar no plano. No ponto 4, ele vai apontar no sentido oposto ao que a gente viu antes, então da esquerda para a direita. No ponto 3, ele vai apontar para fora. E no ponto 2, ele vai apontar aqui da direita para a esquerda, tá? Então, essa regrinha a gente usa basicamente só para orientar a regra da mão direita número 1, vamos dizer assim. A gente usa ela para determinar o sentido do campo magnético produzido aí por uma corrente, tá? Quando a gente tem fio retilíneo, e aí a gente tem várias formas de escrever essa equação da intensidade de campo, quando a gente vai falando de um fio que for retilíneo, tá? E muito longo, ou seja, que o comprimento dele seja grande o suficiente para a gente poder falar que ele é superior ao raio, à espessura do fio, tá? Ele for muito maior que essa espessura, então a gente vai falar o seguinte, a intensidade do campo magnético nesse ponto, que está aqui a uma distância R do fio, ela vai ser um μ0, que é aquela constante, vezes a corrente, dividido por 2 vezes π, vezes esse R, que é a distância que a gente tiver aqui, ó. Justamente para dizer que quanto mais afastado eu tiver, tá? Menos intenso vai ser esse campo magnético. Ou seja, quanto maior for a distância R, mais fraco vai ser a intensidade desse campo, tá? Pela regrinha aí, se o campo estiver apontando, se a corrente I estiver apontando para fora, então se a corrente I aponta para fora, a gente tem um campo aqui no sentido anti-horário, tá? E uma corrente apontando para dentro do plano, a gente vai ter aí um campo no sentido horário, ok? Se eu quisesse saber, por exemplo, qual é a direção do campo magnético criado por essa corrente nesse ponto P, tá?
Então, eu vou pegar a linha que une o ponto ao fio, tá aqui, ó. Então, nesse ponto, o meu campo magnético, ele vai apontar, se eu for desenhar o vetorzinho dele aqui, ó, ele aponta nessa direção aqui. Tangente aí às linhas de campo, ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bom, eu coloquei um primeiro exemplo, aí a gente vai fazer um exercício junto no final da aula. Se você tem dois fios aí longos que são paralelos, tá? Eles são percorridos por uma corrente 1 e uma corrente 2, em sentidos opostos. Então, o fio I1, uma corrente aponta para fora do plano, tá? E o fio aqui, o fio 2, ela vai apontar para dentro desse plano. Então, determine aí o modo e a orientação do campo magnético total nesse ponto P. Para a corrente 1 de 15 amperes, a corrente 2 sendo 32, e essa distância entre os fios aqui ser de 5,3 centímetros, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai observar é a simetria do nosso problema, tá? Esse primeiro, ele aponta, a corrente dele aponta para fora e é uma corrente de 15 amperes, tá? Esse segundo é uma corrente de 32 amperes apontando aí para dentro do plano. Então, se um aponta para fora e o outro aponta para dentro, eles vão criar campos aqui com direções diferentes nesse ponto P, tá? Então, assim, para ficar mais claro um pouco, eu acho que eu falhei nessa parte aqui, quer ver? Lá no exercício, ele fala que essa distância R é a mesma para os dois fios, certo? Então, se aqui é um ângulo reto e essa distância R é a mesma, então aqui tem que estar 45 graus e aqui também, certo? Essa distância R aqui, ó, essa distância R, ela pode ser obtida usando essas relações do triângulo, tá? Então, aqui, para esse triângulo, a hipotenusa é D, porque ele está de frente para o ângulo reto, né? E a gente tem aí os catetos, que são iguais. Então, essa distância R, para a gente calcular ela, como não foi dado no exercício, você pode usar aquelas relações de seno e cosseno. Então, por exemplo, o cosseno, nesse caso aqui, o seno e o cosseno são iguais, mas o cosseno de 45 graus vai ser esse cateto adjacente a ele, que é a distância R, dividido pela hipotenusa desse triângulo, que é essa distância D que foi dada. Então, aqui nos cálculos, a gente vai usar que R é D vezes o cosseno de 45 graus, ok? Então, esse cosseno, ele vem dessa distância, ele está relacionado com essa distância D aqui, tá? Lá no exercício, ele fala que essa distância, ela vale 5,3 centímetros. Então, como aqui a gente precisa dela em metro, a gente multiplica por 10 a menos 2 ou divide por 100, que é a mesma coisa, tá? Então, aqui vai ficar 5,3 vezes 10 a menos 2 metros, tá? O campo magnético nesse ponto, P, ele vai ser a soma do efeito, vamos dizer assim, as contribuições dos dois fios, certo? Então, esse fio 1, a corrente aponta para fora. Então, pela regra da mão direita, se a corrente aponta para fora, ele tem que gerar um campo no sentido ali anti-horário. Então, se é um campo aqui no sentido anti-horário, as linhas de campo, ó, o vetor campo magnético nesse ponto vai ser tangente a essas linhas. Então, a gente põe ele aqui, ó, pega a linha que une o fio ao ponto, e esse vetor campo magnético vai ser perpendicular a essa linha. Então, a gente tem aqui o campo B1, tá? O campo B2, a mesma coisa, só que agora a gente tem uma corrente que está entrando no plano.
Então, se ela está entrando no plano do papel ou da tela aí, ela vai gerar um campo no sentido horário. Então, se eu pegar, se o campo dela aqui, ó, tá nesse sentido horário, o vetor que vai ser tangente a essas linhas de campo tá aqui, é esse vetor que a gente chamou aqui de um vetor B2, tá? Quem que vai ser esse campo magnético resultante? O campo magnético resultante lá naquele ponto P é a soma do efeito do campo 1, tá? Mais esse campo 2. Como o exercício não pediu para a gente determinar a direção e o sentido do campo magnético resultante, ele só pediu um módulo. Então, a gente pode usar a combinação vetorial aí para achar só esse módulo. Tá vendo que aqui, ó, se aqui é 45 graus, aqui é 45, o ângulo entre B1 e B2 não tem que ser 90, pessoal? Então, eu posso dizer o seguinte, é como se eu estivesse decompondo esse vetor B resultante em B1 e B2, ou fazendo a soma vetorial deles, como vocês preferirem. Então, o módulo desse vetor B, ó, é como se a gente estivesse decompondo ele em componentes retangulares, B1 e B2. Ele tem que ser igual à raiz quadrada do módulo do vetor B1 ao quadrado, mais o vetor B2 ao quadrado, tá? Então, para achar o módulo desse vetor resultante, desse campo resultante, eu preciso achar quanto que vale o campo B1 e quanto que vale o campo B2 naquele ponto. Então, vamos pegar aqui o primeiro campo B1. Aqui a gente só está calculando o módulo, não estamos falando de direção e nem de sentido, tá? O módulo desse campo vai ser aquela constante vezes a corrente I, no caso aqui a corrente 1, dividido por 2 vezes π vezes R. Então, substituindo ali, ó, esse μ0, que é a nossa constante, como ele não foi dado, a gente vai usar o valor dele no vácuo. É 4π vezes 10 a menos 7. A corrente 1, que é a corrente que atravessa esse fio, o exercício falou que é uma corrente de 15 amperes. Então, vai ficar vezes 15, dividido por 2 vezes π, que é da equação mesmo. E onde a gente tem o raio, nós vamos substituir por o raio lá, o R, que é essa distância do ponto até o fio, é D vezes o cosseno de 45, tá? Então, essa distância D, o exercício deu que é 5,3 vezes 10 a menos 2 metros, né? E aqui vezes esse cosseno de 45, ok? Calculando aí, então, e aí eu quero que vocês façam depois para conferir, o módulo do campo B1 deu 8, vou pôr com 2 algarismos aqui depois da vírgula, 8 vezes 10 a menos 5, isso, a menos 5 Tesla, tá? Então, a gente já tem a intensidade desse campo 1. Vamos calcular agora a intensidade do campo 2. 10 por 2. Ah, apagou tudo meu desenho, mas eu faço de novo. Eu fiz a mesma coisa, assim, na hora que eu fui resolver ele a primeira vez, eu também pensei assim e pensei errado. Deixa eu explicar por que não precisa, tá? O exercício fala que a distância entre os dois fios, entre o que sai a corrente e o que entra aqui, ele menciona que essa distância entre os dois é 5,3 centímetros, tá? Cada um está uma distância R daquele ponto. Então, se essas duas distâncias aqui são iguais, esse ângulo entre os dois aqui tem que ser 90 graus, tá, pessoal? Então, é um ângulo reto. Aí, se ele é um ângulo reto, isso aqui é a hipotenusa desse triângulo. A hipotenusa é quem está de frente para aquele ângulo de 90 graus, tá? Se aqui é 90 graus e esses dois são iguais, então esse ângulo aqui tem que ser 45, tá? E esse ângulo aqui também tem que ser 45 graus. Aí você pode usar, nesse caso, o seno e o cosseno de 45 dão o mesmo valor. Mas assim, na dúvida, usa o cosseno, tá? O
cosseno de um ângulo, ele tem que ser o cateto adjacente, que é quem está aqui do lado. Então, está aqui o valor de R, dividido pela hipotenusa desse ângulo, desse triângulo. Então, a hipotenusa dele aqui é quem está de frente para o ângulo reto. Então, nesse caso aqui, é aquela distância D, tá? Por isso que a gente não precisa dividir por 2. Se você escolher fazer dividindo por 2, você vai chegar no mesmo resultado, mas dando mais trabalho, tá? Ou correndo o risco de errar, igual eu fiz na hora que eu fui resolver a primeira vez. Então, se você multiplica aqui cruzado, o R vai ser a distância D vezes esse cosseno de 45, ok? Bom, no slide anterior, a gente tinha calculado o campo B1. Então, para calcular aí o campo B2, a gente vai fazer, ele vai ser a constante vezes a corrente 2, dividido por 2 vezes π, vezes essa distância R, que é a distância do fio até o ponto. Nesse caso aqui, o que vai mudar no nosso cálculo é só o valor da corrente. Então, a constante é 4π vezes 10 a menos 7, tá? A corrente 2, o exercício menciona que ela é uma corrente de 32 amperes. Só conferir isso. Então, a corrente de 32 amperes, dividida aqui por 2 vezes π, vezes o R. Então, R é 5,3 vezes 10 a menos 2, vezes o cosseno aí de 45 graus, tá? Então, calculando, vocês vão achar aí um B2 de 1,7, tá? 1,7 vezes 10 elevado aí a menos 4 Tesla. Então, reparem que esse expoente aqui é da ordem de 10 a menos 4, enquanto para o B1 era da ordem de 10 a menos 5. Então, era de se esperar que o campo B2 fosse mais intenso. Por isso que ele tem aqui esse expoente negativo de 10 a menos 4 e o outro de 10 a menos 5, implicando que esse aqui seja mais intenso, tá? Então, aqui a gente tem o campo devido aí, vamos dizer assim, a corrente I2, tá? Agora, com essas intensidades, com a contribuição de cada um, vamos dizer assim, e aquele sentido lá dos vetores, a gente consegue determinar qual que é a intensidade do campo. Então, o campo vai ser a raiz quadrada de B1 ao quadrado mais B2 aqui ao quadrado, tá? O B1, a gente tinha calculado para ele 8 vezes 10 a menos 5, então você vai fazer isso aqui ao quadrado, mais o B2 que a gente calculou aqui agora, ao quadrado, tá? Aí, a intensidade do campo naquele ponto P, ela vai ser aí 1,88, tá? Eu fiz aqui, deu assim, ó, 1,88 vezes 10 elevado a menos 4 Tesla. Como os dados do exercício foram dados aqui com 2 algarismos significativos, vamos arredondar então para aproximadamente 1,9 vezes 10 a menos 4 Tesla, tá? Esse exercício ele é um dos exercícios resolvidos do livro. Então, eu quero observar algumas coisas com vocês aqui, tá? A gente resolveu ele dessa forma porque, pela figura, ficava fácil de a gente identificar que o ângulo entre B1 e B2 era 90 graus, tá? Aqui, se a gente pega, se o campo B1, ele tem que ser perpendicular a essa linha que une o fio 1 até o ponto, então ele estava aqui, certo? E o campo B2 perpendicular a essa linha que une o fio até o ponto, então ele tinha que estar aqui. Então, era fácil da gente identificar que o ângulo entre os dois aqui era 90 graus, tá? E a gente fez a soma desses vetores, então era fácil da gente identificar que o ângulo deles era 90 graus. Quando for diferente de 90,
tá? Se ele estiver mais aberto ou mais fechado entre eles, é melhor a gente usar a decomposição de vetores. Então, acha componente x, acha componente y e soma as direções específicas, tá? Uma coisa que o exercício lá no livro ele não menciona, mas que é bom a gente observar por aqui, tá bom? Uma outra forma da gente calcular aí o campo magnético criado por um fio é quando esse fio não for um fio retilíneo, tá? Então, vamos dizer que a gente tem um fio curvado em um arco de circunferência. O campo magnético nesse centro do arco, no centro geométrico aí do arco, ele vai depender dessa inclinação do arco, do quanto o tamanho da abertura desse arco de circunferência. Então, vamos dizer que você tem um fio curvo. Eu tenho que o campo magnético no centro geométrico, ele vai ser mais intenso, tá? Se eu pegar aqui nessa distância R, do que a mesma distância R, só que do lado de fora desse arco de circunferência. Porque aqui eu vou ter uma concentração maior de linhas de campo. Então, o campo vai depender da abertura desse arco de circunferência. O que a gente considera aqui? Que o campo magnético ele vai ser aquela constante vezes a corrente I, vezes o ângulo de abertura do arco. E esse ângulo, pessoal, ele tem que ser medido em radiano, tá? Ele vai ser medido em radiano. Dividido por 4π vezes R. Nesse caso aqui, o R, ele vai representar o raio, tá? Do arco de circunferência. Então, quando a gente estiver analisando fios curvos aí, pedaços de circunferência ou uma circunferência completa, esse R vai representar o raio e esse cálculo aqui vai ser no centro desse arco de circunferência, tá? Por exemplo, se você tem um fio que é 1/4 de circunferência, tá? 1/4 de circunferência representa um ângulo aí de π/2, tá? Então, se o campo magnético gerado por um fio, ele é o campo vezes a corrente, vezes o ângulo, dividido aí por 4π vezes o raio, se eu tiver só 1/4 da circunferência, tá? Então, esse campo vai ficar a constante vezes a corrente, o ângulo aqui é π/2, tá? Dividido aqui por 4 vezes π vezes R. Se a gente pegar, então, a divisão de fração, inverte a de baixo e multiplica pela de cima. Então, vai ficar μ0i vezes π, dividido por 4πr vezes 2. Então, o campo resultante aí só do arco vai ser μ0 vezes a corrente, π dividido por π dá 1, dividido por 8 vezes o raio. Essa equaçãozinha aqui, a gente fez ela só para esse exemplo, mas toda vez que você tiver 1/4, um fio dobrado aí em 1/4 de circunferência, o campo magnético lá no centro geométrico desse fio, lá no centro do arco, vai ser esse valor aí, ó, μ0i sobre 8 vezes o raio. Nesse caso aqui, a gente nem precisa fazer a continha, é só pensar nele um pouquinho mesmo. Eu vou encerrar a aula com esse aqui, porque ele é uma das questões do questionário, tá? O exercício fala o seguinte: o fio da figura ele é percorrido por uma corrente I e tem a forma de um arco de circunferência de raio R, tá? De raio R, e um ângulo central de π/2, ladeado por 2 trechos retilíneos, cujos prolongamentos se interceptam aqui no ponto C. Então, determine o campo magnético nesse ponto. Então, o que a gente vai observar? Cada trecho desse do fio vai criar uma contribuição para o campo magnético aqui no ponto C. Então, vamos dividir ele em 3 trechos, ó. Os 2 trechos retilíneos e esse trecho aqui que está em arco de circunferência.
Se a gente for pegar esse trecho 1, pela regra da mão direita, ó, eu vou pôr o dedo no sentido da corrente. Então, pelo sentido da corrente, o campo ele vai apontar para fora desse lado e para dentro desse lado de cá do fio, ó. Sempre nessa direção. Se o fio termina aqui, ó, então ele não vai contribuir com o campo nesse ponto, certo? Ó, eu vou ter campo magnético ao redor do fio. Se ele termina aqui, o pedaço 1, então naquele ponto C, a contribuição do fio 1 é 0. Ele não contribui para aquele campo, tá? Agora vamos olhar o campo B2. Se a corrente aponta para cima, aqui, ó, então pela regrinha da mão direita, o campo vai apontar para fora de cá e para dentro de cá do fio. Então, ele vai ter um campo magnético aqui cercando esse fio, tá? Mas se o pedaço que a gente chamou de pedaço 2 aí do fio termina aqui, ele também não vai contribuir para o campo nesse ponto. Então, o campo B2 vai ser 0. E esse pedacinho aqui, que é o arco de circunferência, ó, ele está sendo percorrido por essa corrente. Então, pela regrinha da mão direita, o campo magnético aponta para fora aqui e para dentro lá no centro da circunferência, ó. Então, acaba que o ponto onde esse campo vai ser mais intenso é nesse ponto C, que eu vou somar essas contribuições aqui no centro dessa circunferência, certo? A gente acabou de fazer no slide anterior, que para 1/4 de circunferência, o campo fica a constante vezes a corrente, dividido por 8 vezes R. Então, se o campo lá no ponto C é a contribuição de todo mundo que estiver ali perto, ó, então o campo B1 é 0, o campo B2 é 0, e o campo 3 é μ0 vezes I sobre 8R. Então, o campo magnético lá no ponto C, vou pôr aqui, ó, ele vai ser igual a μ0, que é a constante, vezes a corrente que estiver passando no fio, dividido por 8 vezes R, tá bom? E aponta para dentro do plano. Bom, pessoal, eu postei o questionário pós-aula e eu deixei para falar isso no final, porque tem mais gente participando. Eu vou parar o compartilhamento aqui só para ficar melhor a gente conversar, tá? Para essa aula de hoje, todo o conteúdo do questionário tá na aula. Então, encerrando aqui, eu vou salvar o PDF e vou mandar no grupo da turma. Que lá pelo grupo eu tenho certeza que todo mundo vai ter acesso rápido, tá? Não depende lá do funcionamento do aula. Quando vocês forem fazer o questionário pós-aula, todas as respostas vão estar no slide da aula, tá? Então, assim, quem já puder fazer isso hoje, faz logo, que já fica pronto, tá? Não precisa ficar adiando. Eu vou deixar os questionários abertos até lá o período de prova, pelo menos até encerrar o período de prova eles vão ficar abertos, mas se você puder ir fazendo e adiantando. E quanto ao questionário pós-aula da aula 16, o Matheus perguntou agora, ele ficou com muito problema na hora de configurar. Foi até bom, pessoal, eu fazer isso antes, porque eu vi que aquele tipo de pergunta, que para vocês inserirem a resposta, só a resposta numérica, não pode ter na prova. Eu ia colocar, e aí eu vi que não dá certo. Então, ele ficou com alguns problemas, foi na hora de configurar mesmo, tá? Ele tem lugar lá que ele não aceita a resposta sem o 0 no final. Então, assim, eu vou considerar a participação. Quem tentou resolver o questionário pós-aula da semana 16 e quem tentar até o final do ciclo, eu vou dar a nota do questionário, tá? Eu acho que é uma forma aí
Porque teve questão que a pessoa acertou e na hora de marcar lá ele colocou errado. Então, eu vou considerar a nota para todo mundo que tentar, tá? Pelo menos abre o questionário, dá uma olhada nas questões. Eu já tentei arrumar lá algumas coisas, mas eu vou dar a nota para todo mundo que tentou, tá? Eu vou salvar, então, agora o PDF da aula, vou mandar no grupo, e a gravação da aula eu vou converter o vídeo, assim que eu conseguir postar no YouTube, ter o link para vocês, eu compartilho lá também. Vou colocar no AVA e no grupo do WhatsApp, ok? Só antes de encerrar, quem quiser responder aqui no chat, quem não quiser dar um oi para mim, para a aula que vem, vocês vão querer aquela revisão antes da prova? Ou eu posso fazer uma aula de conteúdo normal? Oi, Thiago. É porque cortou bem na hora que você... Não, então tá bom. Eu acho que a maioria vai querer a revisão, né, pessoal? Então... Mas a revisão é isso assim, é fácil. Não, então tá bom. Vamos fazer o seguinte. Aquela segunda lista, eu acho que eu coloquei lá no AVA e não subi ela para a semana certa. Ela já está disponível. Então, assim, é legal quando vocês escolhem o que eu vou colocar na revisão. Então, quem puder me mandar aí até domingo, segunda, na hora do almoço, me manda aqueles exercícios que vocês veem que tem mais dificuldade para a gente poder fazer junto, tá? E eu resolvo ele com vocês. E aí, do mais, na hora da aula, eu dou algumas dicas do que vai ter na prova e a gente vai conversando sobre isso. Mas eu acredito que vai ser baseado na lista e nas aulas mesmo, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Eu vou encerrar a gravação, então, da aula, que eu acho que agora os assuntos que a gente tinha mais, assim, importantes a gente já tratou. Qualquer coisa me manda mensagem no WhatsApp, eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. Exceto o Guilherme, né, Guilherme? Que eu não te respondi até agora, mas eu vou te responder depois da aula. Que eu tava pensando na sua questão. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar lá. Eu vou ficar online mais um pouquinho. Então, vocês estão liberados, tá? E eu vou ficar porque vai que alguém quer falar alguma coisa. Eu deixo esse espaço aberto aí. Tá bom? Do mais, uma boa semana para todos. E até segunda-feira.